O planeta Terra existe há cerca de 4,5 bilhões de anos. Há aproximadamente 3,8 bilhões de anos, algas e bactérias fotossintéticas anaeróbicas produziam oxigênio. O oxigênio produzido por esses pequenos seres deixou a água e chegou à atmosfera. Com o passar do tempo, o oxigênio, aqui representado pelas pequenas esferas azuis, difundiu-se por todo o planeta. Em alguma data que não se pode determinar, surgiram as células eucariotas, ou seja, com um núcleo, uma organela especializada contendo um material genético, o ADN. Estas células não eram capazes de utilizar o oxigênio, eram anaeróbicas. Dentre as diversas células existentes, algumas eram capazes de utilizar o oxigênio, mas eram a minoria. O aumento de oxigênio na água tornou o ambiente desfavorável para a maioria das células anaeróbicas que não eram capazes de utilizá-lo. Há evidências sugerindo que num determinado momento, as células que utilizavam o oxigênio invadiram as anaeróbicas. As células invasoras se tornaram as mitocôndrias. Dessa associação surgiram as células aeróbicas, com pelo menos duas organelas diferenciadas, o núcleo e a mitocôndria. Com o passar do tempo, deram origem a muitas espécies, inclusive os animais e o homem. Esta é uma célula animal. Mergulhadas no citoplasma, existem diversas organelas. Dentre elas, a mitocôndria, a usina produtora de energia. Uma célula pode conter várias mitocôndrias. É na mitocôndria que ocorre a oxidação da matéria orgânica, utilizando para isso o oxigênio do ar. A mitocôndria pode apresentar formas diferentes, dependendo da célula, alongada, elipsoide e outras. Vamos agora analisar a fundo uma delas. Fazendo um corte transversal na mitocôndria, e observando-a no microscópio eletrônico, podemos ver duas membranas, uma externa e outra interna altamente invaginada. Nas invaginações, há pequenas estruturas que se repetem ao longo da membrana. Na periferia, ocorrem outras estruturas que unem as duas membranas, neste esquema representadas em vermelho e marrom. Vamos acompanhar agora a oxidação da glicose na célula. No citosol, a glicose é transformada, dando origem a duas moléculas de ácido pirúvico numa série de reações denominada glicólise.
Cada molécula de ácido pirúvico entra na mitocôndria através das estruturas que unem as duas membranas. Nesta etapa, inicia-se a respiração celular dentro da mitocôndria. O ácido pirúvico será degradado reagindo com água. A degradação se processa em diversas etapas, nas quais o oxigênio da água será utilizado na formação de gás carbônico, disponibilizando 10 átomos de hidrogênio provenientes da água e do ácido pirúvico. Durante este processo, há liberação de energia. O hidrogênio e a maior parte da energia liberada serão utilizados para reduzir 4 moléculas de nicotinamida, adenina, dinucleotídeo ou NAD, e uma de flavina, adenina, dinucleotídeo ou FAD. A energia restante será utilizada para sintetizar uma molécula de GTP a partir de GDP e fosfato inorgânico. Na primeira etapa da degradação, o ácido pirúvico reage com a acetilcoenzima, gerando a primeira molécula de NADH e de gás carbônico. Em seguida, o radical acetil da acetilcoenzima A será degradado em uma sequência cíclica de reações denominada ciclo de Krebs, ou dos ácidos tricarboxílicos. Nesta sequência, as moléculas de água serão utilizadas para reduzir 3 moléculas de NAD e uma de FAD. Além disso, é neste ciclo que é sintetizada a molécula de GTP e 2 moléculas de gás carbônico são produzidas. A energia do potencial redutor do NADH e FADH será agora convertida em energia eletroquímica, armazenada no gradiente de prótons formada através da membrana interna. Essa transformação é feita pelos citocromos, proteínas embebidas na membrana interna, aqui representadas em detalhe. Os elétrons derivados do FADH e do NADH são transferidos sequencialmente aos citocromos e drenados ao final pelo oxigênio. Os prótons são representados por pequenas esferas amarelas e o oxigênio pelas azuis. Durante a transferência de elétrons entre os citocromos, prótons são bombeados do interior da mitocôndria para o espaço entre as membranas. Os elétrons da molécula de NADH percorrem 3 complexos de citocromos antes de reduzir o oxigênio, formando água. Os elétrons de FADH percorrem apenas 2 complexos antes de reduzir o oxigênio. O gradiente de prótons força o retorno destes ao interior da mitocôndria. Os prótons retornam através de um outro complexo proteico, a ATP sintase. Durante o retorno, a energia derivada do gradiente de prótons é transformada em energia química utilizada para sintetizar ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico. Durante essa transformação e síntese, o eixo do complexo da ATP sintase gira em torno de si e, simultaneamente, as demais subunidades passam por mudanças conformacionais. A energia derivada da oxidação de NADH gera 3 ATPs, o FADH somente 2. O ATP sintetizado sai da mitocôndria através de trocadores,
proteínas inseridas entre as duas membranas. Para cada ATP que sai da mitocôndria, uma molécula de ADP é importada do citosol. O fosfato inorgânico entra por um canal carreador distinto. O gradiente de prótons negativo internamente, além de promover a síntese de ATP, direciona tanto a entrada de PI em cotransporte com o próton, como a saída do ATP, que tem 3 cargas negativas, e a entrada de ADP, que tem somente 2. Em realidade, todas as reações de transformação de energia, desde o ciclo de Krebs até a síntese de ATP, ocorrem simultaneamente na mitocôndria. E essas reações... Tá chato? Muito chato, sim. Tá chato mesmo. Faz uma coisa mais animada aí, vai. Se vira, mitocôndria, faz alguma coisa.